5 sinais e sintomas de que a sua vesícula biliar perfurou por causa das crises de pedra na vesícula. Ser humano não é para te imaginar que tu tá bem sentado, fuxicando com a tua amiga e ela perfura. Não é assim não, tá? Para ela perfurar, ela precisa de um processo inflamatório forte associado a uma crise de dor de pedra na vesícula muito forte. Não é só ficar na janela fuxicando, furou minha vesícula. Não é assim não, viu? Não é tão simples, mas eu vou te falar os sinais. E geralmente quando eles ocorrem, se o paciente não estiver dentro do hospital, ele está a caminho. Pessoal, como eu tenho vários outros vídeos falando do processo inflamatório da vesícula biliar, para a gente ter dor, é preciso que a pedra entupa a vesícula biliar. Ela entope, vai se contrair, gera dor. A maioria das vezes, pessoal, quando alguém tem dor de pedra na vesícula, aquela pedra entope de forma transitória, o paciente tem aquela dor desgraçada, ou ele trata em casa, ou ele se taca para o hospital, mas depois de algum tempo, 30 minutos, 1 hora, aquela dor passa. Isso é o que ocorre na imensa maioria dos casos, graças a Deus. Só que tem alguns casos que essa pedra fixa ali, ela não sai mais, o paciente fica tendo dor continuamente, toma remédio e aquela dor não passa, porque a desgraçada daquela pedra está entupindo a saída da vesícula e enquanto ela estiver lá, o paciente vai estar com dor e vai estar piorando o seu caso. Depois que vocês entendem o mecanismo de dor, agora a gente vai passar para os sintomas, entendendo que ela não vai perfurar do nada, ela vai perfurar quando a gente tem um quadro mais sério igual a esse, ok? E o primeiro sintoma é dor disseminada na barriga. Tu acabou de falar que quem tem dor de pedra na vesícula, às vezes ela passa. Essa dor, pessoal, ela é diferente. A dor de pedra na vesícula, ela ocorre nesse local que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, no local da vesícula biliar. Aqui na parte superior da barriga, debaixo da costela. É onde está a vesícula. Se ela está entupindo, se contraindo, a dor vai gerar onde? Não vai gerar no pé, vai gerar onde a vesícula está. Não dói aqui. E se a pedra está aí dentro, entupindo, gerando obstrução, ela vai ficar com a dor aqui. Agora, se essa crise se torna persistente, o processo inflamatório avança e essa vesícula se rompe, dentro da vesícula tem bile. Não é água, tem bile. E a bile é um produto que ela irrita a nossa barriga. Quando você olha a barriga do jeito que eu estou mostrando para vocês, essa cavidade que se forma entre o fígado, entre a vesícula, entre as tripas, entre o estômago, entre o pâncreas, não tem nada de líquido aí. É apenas os órgãos, um grudadinho no outro, mas não tem líquido entre esses órgãos. Se a vesícula rompe, o líquido que está dentro dela vai aonde? Vai cair dentro da barriga. E aí vai cair por cima do fígado, por cima do estômago, por cima do pâncreas, por cima da tripa. E como é um líquido irritativo, com pouco tempo aquela dor que ocorria apenas aqui na parte da vesícula, na parte superior, vai tomar conta da barriga toda. Por quê? Porque o líquido da vesícula se espalhou e começa a gerar um processo inflamatório generalizado na barriga que nós chamamos de abdômen agudo. O que é o abdômen agudo? É quando a dor não está só mais na vesícula, ela foi para toda a barriga e esse abdômen agudo ocorre quando a gente tem um processo inflamatório intenso em toda a barriga, ou por bile que secretou dentro da barriga, ou por sangue que secretou dentro da barriga, ou quando tem uma perfuração intestinal e o líquido do intestino inunda aquela barriga, aí a gente tem um abdômen agudo, que é aquele abdômen que se você toca na barriga o paciente pula, e isso é indicativo de cirurgia. O tratamento é cirúrgico. Se você tem um rompimento da vesícula, você não vai ficar olhando nem passando antibiótico. Você tem que ir lá, você tem que remover a vesícula, você tem que fazer a limpeza da cavidade da barriga desse paciente. Capite? O segundo sinal, pessoal, que na realidade não é nada mais do que uma progressão, é a febre. Mas não é febre de virose. A gente sabe que o paciente está com uma crise de pedra na vesícula, mais intensa, mais duradoura, mais grave. Ele estava com aquela dor localizada, a dor se espalhou na barriga toda, ele começa a ter febre. Claro que a gente está diante de um caso grave de abdômen agudo, e esses casos, quando se associam à febre, a gente já vai começando lá na frente na possibilidade desse paciente evoluir com uma doença gravíssima que é a sepse. E o que é a sepse? É a infecção generalizada. Por quê? Porque como a infecção tomou conta da barriga toda, ela começa a se disseminar para a corrente sanguínea e aí o tratamento fica muito mais difícil.
mas ainda continua sendo cirúrgico, porque se você não for lá operar e tirar aquele foco da infecção, não é o antibiótico que vai resolver. O terceiro sintoma, e que é uma consequência de tudo isso, é a queda do estado geral do paciente. Mas não é que ele fica sonolento. Você olha na face do paciente que, além dele não estar saudável, a vitalidade dele vai se perdendo. Ele vai ficando mais indisposto, mais trêmulo, com movimentos mais lentos, com pouca disposição para fazer as coisas, o apetite começa a ir embora, não quer mais comer, o apetite vai embora, ele fica enjoado, vem associação de vômitos. Então, aquele estado do paciente, ele vai se denegrindo, ele vai se quebrando, ele vai diminuindo, o que ocorre nas infecções graves. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. O quarto sintoma, e que já é um sinal indireto de que esse paciente provavelmente está entrando num quadro séptico, de sepsia, aquela infecção generalizada, é o batimento cardíaco acelerado. Porque quando a gente está com medo de ter um quadro grave de infecção, a febre, a aceleração do batimento cardíaco, a aceleração da respiração, o aumento das células da infecção são os sinais indiretos de que esse paciente pode estar evoluindo para uma doença grave e uma infecção generalizada, por causa da perfuração da vesícula biliar. Então, consequentemente, isso é um sinal indireto diante do quadro clínico que a gente está vendo, ou seja, a gente vê que é um paciente que tem pedra, que ele chegou com uma crise forte, uma crise que não cessa, que piora, que a dor que era localizada apenas no local da vesícula agora tomou conta da barriga toda. O paciente que não tinha febre começou a ter febre. O paciente que estava relativamente bem começou a cair o seu estado geral, já está fraco, a sua vitalidade vem sendo perdida. Você percebe que a aceleração do coração aumenta. Você está diante de um quadro que está evoluindo para uma sepse, para um quadro mais grave que tem que ser operado de forma urgente. E para fechar o balaio, que é o quinto, que na realidade não é um sintoma, é um exame, mas que fecha esse diagnóstico, é líquido dentro da barriga no exame de ultrassom ou de tomografia, o que for mais fácil. Porque eu não quero ver a perfuração da vesícula com ultrassom nem com a tomografia. Eu quero ver se dentro da barriga tem líquido. Olhem essa imagem. Essa imagem, pessoal, é uma imagem de ultrassom onde você está vendo os dois órgãos. Você está vendo o fígado, você está vendo o rim. E aí, nessa localização, é um encostado no outro. Quando a gente vai fazer o ultrassom para avaliar se tem líquido dentro da barriga, olhe essa imagem aí agora. Aí você está vendo que essa parte mais escura é líquido que está separando o fígado do rim. Uma barriga normal não é para ter esse líquido. Na tomografia, essa percepção é feita de outra forma. Mas se você tem um paciente com todo esse quadro que eu falei para vocês, com toda essa questão evolutiva, que tem pedra na vesícula, evoluiu com tudo isso, a gente faz o ultrassom e tem líquido aí? Tem alguma dúvida do que está acontecendo? Não tem. E mesmo que tivesse a dúvida, só de você ter um quadro clínico desse associado com uma imagem de ultrassom dessa forma, é indicação de cirurgia, pessoal. Não tem conversa. Às vezes a gente tem quadros de pacientes que evoluem com dor abdominal difusa, com quadros de infecção séria, que às vezes a gente não sabe onde é o foco. Aí entra o conceito de laparotomia exploradora, que é o que? É você entrar para operar aquele paciente, porque existem sinais que provam que ele tem um processo infeccioso grave que precisa de uma intervenção cirúrgica. E aí você aborda esse paciente cirurgicamente para explorar a barriga dele e tentar identificar de forma visual o problema, já que você não conseguiu identificar na forma de exame. E aí, descobrindo aquele problema, claro que nós somos treinados para saber o que fazer em cada situação, dependendo do processo que motivou aquele quadro daquele paciente. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos prediletos? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos diários, viu? Não esquece do Instagram. Fui!